Boa tarde, senhoras e senhores aqui presentes. Havendo quórum regimental e com a proteção de Deus, declaro aberta a 90ª sessão ordinária da 7ª legislatura realizada na Câmara Municipal de Campo Novo de Rondônia, aos 30 dias do mês de setembro de 2019. Solicito ao secretário que faça a leitura de ordem do dia. 90ª sessão ordinária da 7ª legislatura realizada na Câmara Municipal de Campo Novo de Rondônia, aos 30 dias do mês de setembro de 2019. Pequeno expediente, leitura da matéria do expediente, leitura da ata da sessão anterior e uso da tribuna. Ordem do dia, leitura das indicações do Legislativo Municipal, leitura do projeto de lei complementar número 006/2019, de autoria do Executivo Municipal, leitura e votação do relatório da comissão processante referente ao processo 140 de 2019. A ata da sessão anterior é dada por lida e aprovada. Pequeno expediente, não há vereadores inscritos. Solicita ao secretário que faça a leitura das indicações do Legislativo Municipal. Indicação 023/2019. Indica a excelentíssima senhora prefeita municipal a necessidade de determinar ao secretário de obras que faça poda das árvores das ruas e avenidas do distrito de Rio Branco, vereador Gerson. Indicação 022/2019. Indica a excelentíssima senhora prefeita municipal a necessidade de determinar ao secretário de obras que recupere 2 bueiros na linha 4 União, sendo um nas proximidades do sítio do senhor Darli e outro nas proximidades ao sítio do senhor Joãozinho Evangelista, vereador Gerson. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto de lei complementar 06, de autoria do Executivo Municipal. Dispõe sobre a recomposição remuneratória dos servidores públicos municipais e das outras providências. Solicito ao secretário que faça a leitura do relatório da comissão processante referente ao processo 140/2019. Parecer da comissão processante. Análise da defesa prévia apresentada pelo prefeito denunciado. Análise quanto ao prosseguimento do processo administrativo e análise quanto ao afastamento do prefeito denunciado. Este processo trata de denúncia contra o prefeito de Campo Novo pelo suposto cometimento de infrações político-administrativas, nos termos da lei orgânica do município. Após a apresentação de denúncias e dos documentos que instruem, em 9/9/2019, foi realizada a votação em plenário quanto à aceitação da denúncia, oportunidade em que a Câmara Municipal recebeu e instaurou um procedimento de cassação de mandato. O denunciado foi devidamente notificado, tendo recebido toda a documentação em 16/9/2019. Foram expedidos ofício ao juízo de segunda vara genérica da comarca de Buritis, Rondônia, ao promotor de justiça de Buritis, Rondônia e ao desembargador Gilberto Barbosa, com a finalidade de informar a deflagração do presente processo e solicitar autorização para que o prefeito denunciado possa participar das diligências e atos de prova. O desembargador Gilberto Barbosa decidiu autorizar o denunciado a comparecer à Câmara Municipal para os atos de instrução do processo administrativo. O prefeito denunciado apresentou tempestivamente a defesa prévia. Não juntou documentos. A defesa do denunciado trouxe 6 preliminares, alegando nulidade do procedimento, sendo que, no mérito, afirmou que a denúncia será refetuda no curso de instrução, quando em sede de alegação final. Em seus pedidos,
postulou pela oitiva de 10 testemunhas, as quais arrolou e indicou o endereço, e por fim requereu seja declarado nulo todo o procedimento, e se não que a denúncia seja arquivada. Relatado passa ao parecer. Em primeiro lugar, este parecer tem por objetivo apenas análise quanto ao prosseguimento ou arquivamento do presente processo administrativo, razão pela qual não há pertinência para que se debruce sobre o mérito da denúncia. O parecer fixa atenção em 3 análises: a defesa prévia e suas alegações preliminares, o prosseguimento do arquivamento do procedimento e o afastamento, ou não, do prefeito denunciado. Defesa prévia do denunciado, considerações quanto aos fatos. Aparentemente, preocupa-se a defesa do denunciado com o fato de que a peça inicial estaria muito bem escrita e que isso demonstraria uma manobra ilegítima. O argumento não merece atenção, porque, como se vê facilmente, a denúncia é cópia quase que fiel e íntegra da petição inicial do Ministério Público de Rondônia na ação civil pública, por improbidade administrativa. Cópia dessa ação judicial é justamente o documento de prova que fundamentada aos fatos e pedidos da denúncia. Portanto, superado este ponto, passamos às preliminares, alegadas como nulidade, que, segundo o prefeito denunciado, maculiaram irremediavelmente o procedimento administrativo. Preliminares. Do cerceamento da defesa, da não entrega da ata da sessão que recebeu a denúncia. O denunciado alegou que é contra a fé que recebeu quando, de forma notificação, não tinha a ata da sessão plenária da Câmara Municipal, que recebeu e acatou a denúncia. Comissão processante. Argumenta a defesa prévia que fez poderia gerar cerceamento de defesa e que deveria ser devolvido o prazo de defesa ao prefeito denunciado. Sem razão, o prefeito denunciado neste ponto determina que seja remetida aos denunciados cópia da denúncia e dos documentos que instruírem. E a ata da sessão plenária não é documento de instrução do processo. Não trata sobre o mérito do suposto cometimento de infrações político-administrativa e nem mesmo gravita em torno dos fatos originalmente narrados na denúncia. Além disso, não se constata nada particular ter havido qualquer prejuízo à defesa do denunciado, porque, conforme se vê na preliminar, aduzida no subitem 2.4 da defesa prévia, o prefeito teve acesso à ata da sessão plenária oportunamente. Assim sendo, em aplicação ao princípio, a presença nulidade deve ser afastada. Do cerceamento da defesa, da impossibilidade do promovido de comparecer na sede da Prefeitura para fins de galgar documentos ou informações de servidores públicos para auxiliar em elaboração de sua defesa, alegou o denunciado que o fato de ter sido impedido por determinação judicial de acessar as repartições públicas e os servidores municipais de Campo Novo de Rondônia não tem razão a defesa prévia neste ponto. O simples fato de, por diferentes determinações judiciais originárias dos 3 feitos distintos, o prefeito denunciado ter sido afastado de suas funções não impede que exerça o contraditório e ampla defesa nesse procedimento, ou até mesmo nas ações referidas. Isso porque o acesso à documentação e informações pode ser feito através de advogado constituído ou qualquer outra pessoa com procuração. Importante lembrar, mais uma vez, que os fatos e as provas anexas com a denúncia são idênticos àqueles que estão nos autos judiciais. No caso, houve ainda a decisão judicial do desembargador Gilberto Barbosa, para que o prefeito denunciado possa comparecer às dependências da Câmara Municipal para os atos de instrução deste processo administrativo. A Lei Orgânica do Município prevê que o denunciado tem direito de assistir às diligências
e audiências, bem como formular pergunta às testemunhas e requerer o que for de interesse da defesa, o que já está garantido no presente caso. Mais uma vez, não existe prova do efetivo juízo ao denunciado, na medida em que, assim como defende-se regularmente nas ações judiciais já conhecida, pode fazê-lo igualmente no processo administrativo. Do impedimento dos vereadores denunciantes. O prefeito denunciado apresentou o argumento de que 6 vereadores desta casa estariam legalmente impedidos de votar neste processo, por terem anteriormente denunciado os fatos em discussão ao Ministério Público. Com essas considerações, o denunciado pede a nulidade do procedimento. A presente preliminar não merece prosperar. Não se deve perder de vista a independência entre as esferas judicial e política administrativa. O presente processo é atinente à esfera política administrativa e, tecnicamente, em certos limites, não depende ou se vincula do resultado do mérito da mesma matéria, no âmbito judicial. Neste caso, os vereadores citados pelo denunciado realizam denúncia perante o Ministério Público de Rondônia, no exercício de sua prerrogativa fiscalizadora, prevista no artigo 31 da Constituição Federal, não podendo haver confusão entre aquele que ato e o presente processo administrativo. A denúncia dos vereadores perante se deu na esfera administrativa, ou passo que a ação judicial se originou após o juízo do valor do representante daquele órgão de controle externo e pela prerrogativa constitucional da defesa dos interesses difusos e coletivos que o órgão detém. E os vereadores citados pela defesa prévia somente foram ouvidos na fase administrativa daquele feito, na sede do MP de Rondônia, em Buritis, não tendo nenhum daqueles legisladores municipais figurado formalmente como testemunha do processo judicial. Neste caso, há impossibilidade de reconhecer o impedimento de tantos vereadores, sob pena de inviabilizar a apreciação e o julgamento do feito, na medida em que poderia sequer haver quórum, ou caso fosse esse existente, ficaria prejudicada a proporcionalidade possível. Assim decidiu a segunda Câmara Civil do TJ de Minas Gerais, no mandato de segurança do relator Jarbas Ladeira. Câmara Civil, julgamento em 24 de 8 de 2004. Publica a súmula em 10 de 9 de 2004. Não pode existir confusão entre essas diferentes esferas, e na análise dessa preliminar não existe legalidade para que se aceite a premissa exposta na defesa prévia. A única vedação constante do Decreto de Lei 2001-201-67 é a de que o denunciante participe da votação para o recebimento da denúncia, ou vote em relação à cassação ou não, o que não ocorreu no caso dos autos, até porque, tecnicamente, nenhum vereador figura como autor da denúncia nesse processo. Quanto à lei orgânica do município, inexiste vedação em relação ao fato de vereadores que denunciaram os fatos fora do âmbito político-administrativo participem no procedimento que trata da cassação do mandato do prefeito. Para a vedação legal, explicitada a acepção técnica do termo denunciante, está intimamente ligada à esfera política-administrativa, e neste caso os vereadores não figuram como ator da denúncia. Não fosse assim, evidentemente a prerrogativa de fiscalização dada aos vereadores pela Constituição Federal, do artigo 31, restaria esvaziada sem qualquer previsão legal. Comissão processante. Nesse termo, essa preliminar deve ser rechaçada. Da nulidade da formação da comissão processante, da recusa ilegal da vereadora Cleia para compor a lista dos nomes sorteados para entregar à comissão processante. Alegou o denunciado que a vereadora suplente Cleia Nogueira
recusou a participar da comissão processante, quanto da sessão plenária que acolheu a denúncia e deflagrou esse processo. Na ata referida à sessão, a referida vereadora declinou com razão estar ocupando um cargo inteiramente devido ao afastamento do vereador Miro. Prescreve no artigo 70, assim como o artigo 5º do inciso do decreto 201/67, que se um vereador é impedido de votar, seu suplente deve ser convocado, mas estará impedido de participar da comissão processante, eis a citado na redação legais. O processo de cassação do mandato do prefeito pela Câmara por infração definidas do artigo 69 obedecerá ao seguinte rito: a denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor com a exposição dos fatos e indicação das provas. Se o denunciante for vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a comissão processante. Se o denunciante for presidente da Câmara, passará a presidência ao substituto para os autos do processo e só votará se necessário para complementar o quórum do julgamento. Será convocado o suplente do vereador impedido de votar, o qual não poderá entregar à comissão processante. O processo da cassação do mandato do prefeito pela Câmara por infrações definidas no artigo anterior obedecerá aos seguintes ritos, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado. A denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor com exposição dos fatos e indicação das provas. Se o denunciante for vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos da sua acusação. Se o denunciante for o presidente da Câmara, passará a presidência ao substituto legal para os atos do processo e só votará se necessário para complementar o quórum de julgamento. Será convocado o suplente do vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a comissão. A vereadora Cleia está no exercício do mandato legislativo em suplência ao vereador Ademir Borrer, vereador Miro, o qual foi afastado de suas funções pelo desembargador Gilberto Barbosa, no bojo do feito atuado sobre número 002808-28/2019, em trâmite do Tribunal de Justiça de Rondônia, pela prática, em tese, de crimes de corrupção, juntamente com o prefeito denunciado. Obviamente, o vereador Miro será impedido, suspeito de votar neste processo administrativo, por sua condição de estar sujeito às vedações dos artigos do Código do Processo Civil. Dessa forma, acertada a decisão da vereadora suplente a não participar do sorteio da comissão processante, vez que não lhe é permitido pela lei. Com essas considerações, essa preliminar deve ser rejeitada. Questão de ordem. Da não observância da proporcionalidade dos partidos políticos na formação da comissão processante. Em sua defesa prévia, alega o denunciado que deveria ter sido observada a proporcionalidade dos partidos políticos na formação da comissão processante. O procedimento da cassação do mandato eletivo é regulamentado pelo Decreto de Lei nº 201/67 e pela Lei Orgânica do Município de Campo Novo. A miúde, o rito do processo é exaustivamente tratado nos supracitados diplomas, e não existe qualquer previsão legal para que, na senda deste processo político administrativo de cassação, exigir-se proporcionalidade de partidos políticos na formação da comissão processante pela Câmara Municipal. Se houvesse de se observar a proporcionalidade dos partidos políticos, conforme alegou a defesa do denunciado, ao contrário do censo, o processo estaria maculado por um suposto direcionamento na formação da comissão processante. Além de não haver qualquer previsão legal no artigo 70, nem do decreto 201/67, impor a participação de determinado vereador ou grupo de vereadores acabaria por desvirtuar a lógica do sorteio
de parlamentares previsto nas regras que regem procedimentos desta natureza. No mais, o Superior Tribunal de Justiça decidiu no sentido de que este assunto interno não pode ser esmiuçado pelo Poder Judiciário, por ser matéria exclusiva do Poder Legislativo, do presente processo político administrativo, administrativo e processual civil. O prefeito, cassação nulidade do processo político administrativo, questões internas, acordam com múltiplos fundamentos, ataque que não, por menor razado, aplicação da súmula. Trata-se de recurso ordinário em mandato da segurança interposto por Edson de Souza Vilela contra o procedimento de cassação de seu mandato como prefeito. Na presente ação, pretende o recorrente caracterizar as supostas inúmeras nulidades que viciaram o processo político administrativo. Sustenta o recorrente ter havido ofensa nos artigos, reproduzido pelo artigo 60 da Constituição do Estado de Minas, no argumento de que foi assegurada a participação proporcional dos partidos políticos, violação do artigo 5º da CR 88, aduzido que o indeferimento da produção de provas e a utilização de certos meios de prova cerceou seu direito à ampla defesa contraditória. Nulidade do processo político administrativo em razão da suspensão do vereador Eugênio, malversão dos regimento interno da Câmara Municipal, como de Cajuru, em 78, do regimento interno da Assembleia Legislativa em Minas Gerais, por motivos de impedimento de diversos vereadores. Nulidade do processo político administrativo em razão da não lavratura da ata da sessão e do julgamento de bom tempo e da ausência da informação da Justiça Eleitoral, cumprido na Lei 8.666/93, e o parecer final da comissão processante não respeitou a perícia oficial. Não assiste qualquer razão ao recorrente. Em relação aos itens, cumpre destacar que o Poder Judiciário não pode se imiscuir em assuntos internos. Na verdade, discutir se houve obediência à proporcionalidade possível na distribuição de assentos na comissão processante é ato meramente político do Poder Legislativo Municipal, não sujeito a controle judiciário. Neste sentido, Américo Luiz, da segunda turma, e Eliane Calmo, da segunda turma, e Aldir Passarinho, do Tribunal. Da mesma forma, no caso de analisar a negativa de produção da prova e a utilização da perícia oficial de forma distorcida para caracterizar a inocorrência dos atos ilegais por parte do cassado, e havia consequência. Seu comportamento de acordo com a dignidade do decoro do cargo, mais de que impor na discussão da legalidade e da constitucionalidade destas medidas. Mas não fosse isso bastante no que se refere ao indeferimento das produções da perícia, conforme salientado no acórdão combatido. O que motivou a denúncia foram as supostas ilegalidades cometidas por ocasião da contratação, nada tendo a ver, portanto, com a conveniência e a oportunidade da contratação de serviço. O objetivo do recorrente com tais impugnações é único: substituir a determinação constitucional acerca do juiz natural para apreciação do julgamento da perca de mandato. Acerca da dita nulidade do processo político administrativo pela suspeição do vereador Eugênio Pacali, disse a origem, já no que tange a suposta inimizade do impetrante com o vereador Eugênio, e entender a existência da inimizade figadal entre os dois. Assim, não se podem acolher
meras alegações a respeito dessa suposta inimizade, sem a existência de que elementos sólidos a demonstrar a veracidade da mesma. No recurso ordinário, o recorrente limita-se a enfatizar a ocorrência da suspeição, sem impugnar a inexistência da comprovação do alegado, ou silêncio caracterizado no processo político administrativo. Acerca do alegado, o impedimento de diversos vereadores, a instância inaugurou o acervo do seguinte, referente a estes mesmo aspecto da questão, ou seja, a composição da comissão dos eleitos, no decorrer do trâmite processual, para a presidência e vice-presidência da mesa diretória. O número de vereadores, se houvesse essa obrigação, outros aspectos poderiam estar prejudicados com a própria representatividade. O recorrente não combateu a principal tese adotada na origem, a qual seja impossibilidade de reconhecer o impedimento de tantos vereadores, sob a pena de inviabilizar a apreciação do julgamento feito. Ao revés da parte insurgente, limitou-se a discutir a necessidade de que os membros considerados impedidos se afastassem da comissão processante. Por fim, acerca da nulidade do processo político administrativo, em razão de não lavratura da ata da sessão, de julgamento de bom tempo e da ausência da informação à Justiça Eleitoral, o voto condutor fundou-se em 4 argumentos: a elaboração posterior da ata, afastada da nulidade, o término tardio da sessão de julgamento, após quase 23 horas de reunião da comissão processante, e aos interessados impediu a pronta transcrição, a aquiescência de todos os presentes no sentido de transcrição em momento mais oportuno, descaracteriza a nulidade e a falta de informação à Justiça Eleitoral. Configura apenas irregularidade e não nulidade. O recorrente passou ao largo de qualquer consideração sobre as tais fundamentais. A preliminar não deve prosperar. Da carência do parecer obrigatório da Comissão da Constituição e Justiça, inclusive sobre o mérito da matéria. Alegou o prefeito denunciado que os procedimentos que impliquem o juízo do valor dos parlamentares no presente processo devem ser obrigatoriamente procedidos do parecer da Comissão de Constituição e Justiça dessa Casa, sem razão ao denunciado. O procedimento de cassação do mandato eletivo é regulamentado pelo Decreto 201/67, pela Lei Orgânica do Município de Campo Novo de Rondônia. O rito do processo é exaustivamente tratado nos supracitados diplomas. E não existe qualquer previsão legal na senda deste processo político administrativo da cassação. Exigir-se parecer da Comissão de Constituição e Justiça na Câmara Municipal. Isto a não ser que houvesse previsão específica no regimento interno, por exemplo, ou em outro regramento legal ou infralegal aplicável, que não é o caso. Do mérito. No mérito, a defesa prévia não trouxe nada digno de nota, em vez que afirmou que a denúncia será refutada no caso de instrução notada, quando se cede de alegação final. No obstante, esse parecer, nos termos do artigo 70, não deve fixar atenção ao mérito do objetivo da denúncia, mas sim dos aspectos formais da Constituição regular do processo administrativo e quanto às necessidades de averiguação dos fatos, de acordo com as provas já constantes nos autos. Do prosseguimento do processo. No mérito, o prefeito denunciado aduziu somente que sua tese defensiva do mérito quanto à denúncia. Pois bem, conforme se verifica, a defesa prévia não está instruída com qualquer documento de prova, o que por si autoriza o prosseguimento
do presente processo administrativo para a ante e gravidade da denúncia, trazer à tona a verdade real dos fatos, refutada que foram todas as nulidades alegadas pelo denunciado. As instruções do presente processo, com oitiva das testemunhas e eventuais diligências, deve ser bastante esclarecedora para os atores destes autos, possibilitando um julgamento político justo e imparcial. Portanto, essa comissão processante opina pelo prosseguimento do processo administrativo, para que, subsequente, a realização dos pertinentes atos de instrução, do afastamento do prefeito denunciado, em observância à redação do parágrafo único do artigo 70, no julgamento pelo prosseguimento da denúncia, pelo voto de 2/3 dos vereadores do plenário, deve decidir pelo menos o quórum pela suspensão ou não do prefeito denunciado. Por impertinência temática, este parecer não opinará pelo afastamento ou não do denunciado, pois se trata da decisão a ser tomada exclusivamente pelo plenário da Câmara Municipal. Esse aqui eu leio cada um ou eu leio cada um e já faço o chamado? Não, tem que ler tudo. Tem que ler? Isso é outra coisa. Conclusão e dispositivo. Ante o exposto da comissão processante, conclui e opina pelo prosseguimento do presente processo administrativo, com finalidade de se realizar os pertinentes atos de instrução, motivo pelo qual submete aos votos do plenário desta Casa. A. Receber a defesa prévia do prefeito denunciado e, quanto às preliminares, conhecer e rejeitar todas. Primeira, conhecer e rejeitar a preliminar de cerceamento da defesa pela não entrega no ato da primeira notificação da ata da sessão plenária que recebeu a denúncia. 2. Conhecer e rejeitar as preliminares de cerceamento de defesa pela impossibilidade do denunciado de frequentar órgãos públicos em Campo Novo de Rondônia. 3. Conhecer e rejeitar as preliminar de impedimento de 6 vereadores: vereador Claudeci, vereadora Nayara, vereador Cidelvan, vereador Rondinério, vereador Marco Aurélio e vereador Josué, da Câmara Municipal. 4. Conhecer e rejeitar a preliminar da nulidade da comissão processante pela não participação da vereadora suplente Cléa Nogueira. 5. Conhecer e rejeitar a preliminar da não observância da proporcionalidade dos partidos políticos na formação da comissão processante. 6. Conhecer e rejeitar a preliminar da carência do parecer obrigatório da Comissão de Constituição e Justiça, inclusive sobre o mérito da matéria do objeto de processo. Julgar pelo prosseguimento do processo político-administrativo nos termos do presente parecer da comissão. Decidir pelo afastamento ou não do prefeito denunciado de suas funções, conforme determina o parágrafo do artigo 70. O presente parecer deve ser submetido e apreciado em todos os itens supratranscritos pelo plenário na Câmara Municipal de Campo Novo de Rondônia, pelo voto de 2/3 dos seus membros. Campo Novo de Rondônia, 30 de setembro de 2019. Vereador Rondinério Pascoal Casula, presidente da comissão processante. Marco Aurélio Pereira de Oliveira, relator da comissão processante. Josué Rodrigues Moreira, membro da comissão processante. Solicito ao secretário que proceda a chamada individual do boletim de discussão e votação sobre o projeto 140/2019, sendo 6 itens. Discussão e votação em turno único sobre o recebimento ou rejeição do item 1 do relatório da comissão
processante referente ao processo 140/2019. Primeiro, né? Ao primeiro, conhecer e rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa pela não entrega no ato da primeira notificação da ata da sessão plenária que recebeu a denúncia. Discussão e votação. Essa aqui é para dar sequência, porque ele alegou que nós não tínhamos entregado a ata, né? Sendo que a ata é sempre aprovada na próxima sessão, então não teria como entregar a ata se ela teria que ser aprovada. Votação. Vereador Miro, ou vereador Si. Meu voto é sim pelo relatório da comissão processante. Vereadora Cleia. Sim. Vereador Gerson. Sim. Vereador Josué. Sim. Vereador Marco Aurélio. Sim. Vereadora Nayara. Sim. Vereador Rondinério. Sim. Vereador Cidelvan. Sim. Vereador Osmar. Sim. Discussão e votação em turno único sobre o recebimento ou rejeição do item A2 do relatório da comissão processante referente ao processo 140/2019. Conhecer e rejeitar a preliminar do cerceamento da defesa de impossibilidade do denunciado de frequentar órgãos públicos em Campo Novo de Rondônia. Discussão e votação. É da comissão, fala. Não é para o pessoal entender. Esse é daquele ofício que você levou. Esse aqui é um parecer, né, que ele alegou que não podia vir em nenhum órgão público. Porém, nós já tínhamos, né, o presidente pediu autorização ao desembargador Gilberto. Sim. Aí o desembargador mandou a documentação autorizando que ele participasse aqui, né, dar-se o esclarecimento dele. Votação. Vereador Claudeci. Voto sim pelo relatório da comissão processante. Vereadora Cleia. Sim. Vereador Gerson. Sim. Vereador Josué. Sim. Vereador Marco Aurélio. Sim. Vereadora Nayara. Sim. Vereador Rondinério. Sim. Vereador Cidelvan. Sim. Vereador Osmar. Sim. Porque você está me excluindo eu por último aí. Senhor presida, né? Discussão e votação em turno único sobre o recebimento ou rejeição do item A3 do relatório da comissão processante referente ao processo 140/2019. Conhecer e rejeitar a preliminar de impedimentos dos 6 vereadores: vereador Si, Nayara, Jucão, Cutia, Rondinério, Marco Aurélio. Discussão. Fala aqui, porque eu queria tirar minhas falas, porque foi nós que fizemos denúncia. Esse daí é porque ele alegou que nós 6 vereadores que tinham feito a denúncia no MP em Buritis não poderia votar, mas não é assim, não mistura as esferas. Aqui é o legislativo, é um processo político, lá é judicial. Então, na Câmara não foi os 6 vereadores que fizeram a denúncia. Então, eu voto por essa rejeição. Votação. Vereador Claudeci. Meu voto é sim pelo relatório da comissão processante. Vereadora Cleia. Sim. Vereador Gerson. Sim. Vereador Josué. Sim. Vereador Marco Aurélio. Sim. Vereadora Nayara. Sim. Vereador Rondinério. Sim. Vereador Cidelvan. Sim. Vereador Osmar. Sim.
Discussão e votação em turno único sobre o recebimento ou rejeição do item A4 do relatório da comissão processante referente ao processo 140 de 2019. Conhecer e rejeitar a preliminar da nulidade da comissão processante pela participação da vereadora suplente Clélia Nogueira. Discussão, votação. Discussão. Vereador Si. Sim. Pelo relatório. A favor do relatório da comissão processante. Vereadora Cléia. Sim. Vereador Gerson. Sim. Vereador Josué. Sim. Vereador Marco Aurélio. Sim. Vereadora Nayara. Sim. Vereador Rondinério. Sim. Vereador Cidelvan. Sim. Vereador Osmar. Sim. Discussão e votação em turno único sobre o recebimento da rejeição do recebimento ou rejeição do item A5 do relatório da comissão processante referente ao processo 140 de 2019. Conhecer e rejeitar a preliminar da não observância da proporcionalidade dos partidos políticos na formação da comissão processante. Discussão. A hora que foi feito o sorteio. É que foi feito o sorteio. Votação. Vereador Si. Eu voto sim pelo processo da... Já esqueci. Relatório. O relatório da comissão processante. Vereadora Cléia. Sim. Vereador Gerson. Sim. Vereador Josué. Sim. Vereador Marco Aurélio. Sim. Vereadora Nayara. Sim. Vereador Rondinério. Sim. Vereador Cidelvan. Sim. Vereador Mazinho. Sim. Discussão e votação em turno único sobre o recebimento ou rejeição do item A6 do relatório da comissão processante referente ao processo 140 de 2019. Conhecer e rejeitar a preliminar de carência do parecer obrigatório da Comissão de Constituição e Justiça, inclusive sobre o mérito da matéria do objeto do processo. Discussão. Votação. Vereador Claudeci. Eu voto sim pelo relatório da comissão processante. Vereadora Cléia. Sim. Vereador Gerson. Sim. Vereador Josué. Sim. Vereador Marco Aurélio. Sim. Vereadora Nayara. Sim. Vereador Rondinério. Sim. Vereador Cidelvan. Sim. Vereador Osmar. Sim. Discussão e votação em turno único sobre o prosseguimento da denúncia, prosseguimento do presente processo administrativo 140 de 2019. O prosseguimento do presente processo político administrativo nos termos do parecer da comissão processante. Discussão. Esse é para, no caso, quem é a favor ou contra, ao parecer do processo desse que foi lido aqui agora. Feita a leitura. Vereador Si. Eu voto sim pelo parecer do relatório da comissão processante. Vereadora Cléia. Sim. Vereador Gerson. Sim. Vereador Josué. Sim. Vereador Marco Aurélio. Sim. Vereadora Nayara. Sim. Vereador Rondinério. Sim. Vereador Cidelvan. Sim. Vereador Osmar. Sim. Ainda tem mais. Tem mais um. Tem mais um. Discussão e votação em turno único sobre o afastamento do prefeito denunciado, nas conformidades do artigo 70. O afastamento do prefeito Ocimar Aparecido Ferreira das suas funções, conforme determina o parágrafo 1 do artigo 70. Discussão. Votação. Vereador Si.
Eu voto sim pelo relatório da comissão processante. Vereadora Cleia. Sim. Vereador Gerson. Sim. Vereador Josué. Sim. Vereador Marco Aurélio. Sim. Vereadora Nayara. Sim. Vereador Rondinério. Sim. Vereador Cidelvan. Sim. Vereador Osmar. Sim. Nas conformidades da lei, declaro o inciso da instrução e os atos e diligências que se fizeram necessário para o depoimento do denunciado e equirição das testemunhas, em conformidade com o artigo 70, inciso 3 da Lei Orgânica. Determino o decreto de afastamento.